E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para a semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal também. A Betfair segue com aquela oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Basta você entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. E o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você utilizar nas apostas esportivas do site. Além disso, hoje é fim de semana, né? Esse vídeo está sendo publicado no domingo. Todo final de semana a Betfair dá aposta grátis para todos os clientes, tá? Tanto no sábado quanto no domingo. No meu caso, pelo menos, são R$2 por dia para você fazer aposta múltipla do jeito que você quiser. O que eu sempre lembro, apostar com responsabilidade para você se divertir. Começo com a pergunta do Finha XL10. Emerson, você acha que o Ronaldo deveria vender o Valladolid e só continuar com o Cruzeiro, assim chegando mais investimentos? Finha, obrigado pela pergunta. Eu não estabeleço essa ligação entre Valladolid e Cruzeiro no seguinte sentido: se o Ronaldo vender um dos clubes, ele vai investir mais no outro. Eu realmente não consigo chegar nessa conclusão, tá? Acho que se porventura o Ronaldo vender o Valladolid, coisa que eu acho pouco provável, né? Até se o time continuar na segunda divisão, ele naturalmente não estará se valorizando, mas enfim, vamos supor que o Valladolid sobe para a primeira divisão, se valoriza, aparece uma proposta, o Ronaldo vende. Isso significaria botar mais dinheiro no Cruzeiro? De coração, eu acho que não. E só para deixar bem claro, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, tá? Antes do clássico entre Cruzeiro e Atlético, que será no sábado, né? Então as minhas opiniões aqui, elas não estarão, digamos assim, embasadas no que acontecer no clássico. Se a gente ganhar, vai estar todo mundo muito feliz, se a gente perder, todo mundo puto. Estou gravando antes justamente por isso, para não ter uma questão até contaminada sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que entender qual é o perfil do Ronaldo e dessa gestão aí. Os caras não têm o perfil shake árabe, de botar dinheiro. Os caras sempre falaram que vão fazer o quê? Sustentabilidade, gastar dentro daquilo que o clube arrecada, né? E como o modelo de gestão que o Ronaldo assinou com a XP, que eu concordo, é extremamente controverso, mas aparentemente não tinham outras propostas, e eu acho que se tivessem outras propostas, quem fez essas propostas já teria aparecido, né? Afinal, são 2 anos e ninguém apareceu. Teve um papo que a 777 estava interessada, mas sinceramente, entre a gestão que a 777 faz, que não paga o pessoal, né? 777 não, Emerson. 777. É a mesma merda, é o pessoal que comprou o Vasco lá. Não paga, tá devendo pra todo mundo e não sei o que. Entre eles e esse modelo de gestão do Ronaldo, que deixa aí os compromissos tudo em dia, eu prefiro que o Cruzeiro esteja nas mãos do Ronaldo e dessa equipe dele, tá? Não que eu seja fã do Ronaldo, fã da XP, como empresário. Como jogador, eu acho que quem viu o Ronaldo é fã dele. Como empresário, eu não sou, mas olhando para a situação do Cruzeiro, como o Ronaldo e a equipe dele chegou e como tá hoje, eu acho que é inegável que a gente tá melhorando. Mas ainda que a gente veja alguns sinais de aproximação entre Cruzeiro e Valladolid recentemente, né, o empréstimo do Lucas Oliveira, o próprio intercâmbio aí do Otávio e do Josepher, eu não acho que uma eventual saída do Valladolid aí da carteira, digamos assim, do Ronaldo, que vai mudar muito na forma como eles fazem a gestão do Cruzeiro, tá? Eu acho que o Cruzeiro vai seguir de acordo com o próprio orçamento, de acordo com a receita que ele conseguir gerar mesmo. E eu acho que isso é bom, né? Porque imagina só se o Valladolid tá passando por dificuldade, o Ronaldo começa a, tipo, pegar dinheiro que em tese é da receita do Cruzeiro para pagar a dívida do Valladolid. Eu não ia gostar disso, acho que vocês também não. Então eu prefiro e imagino, tá? Espero mesmo que a gestão dos clubes seja feita de forma individual. E botar dinheiro no clube assim, né, à torto e à direito, como a maioria gostaria, eu acho que já tá bem claro que o Ronaldo não vai fazer. O Caio Souza pergunta: a pergunta que todo jornalista e youtuber do Cruzeiro deveria fazer, mas preferem passar pano: cadê os 350 milhões que falta investir? Não tem um documento falando onde está sendo usado o dinheiro, e o Samuel Venâncio, o Adroaldo, entre outros, ficam com medo de perguntar para não perder a amizade do Ronaldo e ele não excluir ele das redes sociais e fazer biquinho. Caio,
obrigado pela pergunta. Eu não sou advogado, nem tenho procuração para falar em nome do Samuel Venâncio, do Adroaldo, nem de nenhum outro setorista do Cruzeiro, tá? Então, se você tem alguma discordância, alguma dúvida com relação a esses profissionais, você procure, né, através dos canais que cada um tem e resolve sua diferença com eles, tá? Sobre isso, realmente, não é da minha conta. Com relação ao assunto pertinente na pergunta, os 350 milhões, explicando, né, pelo que foi noticiado na época da compra das ações da SAF pelo Ronaldo. Ele teria obrigação de aportar 50 milhões de reais no primeiro momento e 350 milhões em receitas incrementais. Só de falar essa palavra já me irrita, né, essa expressão, na verdade. O que seriam receitas incrementais? Eles fizeram uma média da arrecadação do Cruzeiro nos últimos 5 anos. Isso foi ali durante o ano de 2022, então eles consideraram 17, 18, 19, 20 e 21. A média deu 220 milhões de reais, aproximadamente é a média de arrecadação do Cruzeiro nesses 5 anos. E o que são as tais receitas incrementais? A capacidade do Ronaldo e da sua equipe de gestão de arrecadar acima dessa média. Sempre que o Cruzeiro arrecada abaixo desse valor, é necessário que o Ronaldo faça um aporte, seja colocado dinheiro no clube para que o clube siga operando, digamos assim. Na temporada 2022, que é o único balanço que a gente teve até hoje, que na verdade foi até um balancete, né, que saiu em abril de 2023, o Cruzeiro fechou o ano de 2022 com a arrecadação de 150,4 milhões de reais, ou seja, aproximadamente 70 milhões de reais abaixo dessa média de 220. O Ronaldo tirou 70 milhões de reais do bolso e colocou? Eu não sei, isso eu realmente não sei e acho que falta sim transparência nesse processo. Agora, isso foi explicado muito bem. O Cruzeiro não é que o Ronaldo vai necessariamente tirar 350 milhões de reais do bolso. Se ele fizer o Cruzeiro arrecadar acima do valor, ele passa a ser desobrigado de colocar dinheiro do próprio bolso e acho inclusive que essa sempre foi a ideia do Ronaldo e da equipe dele. Arrecadar o máximo de dinheiro possível pelo Cruzeiro em si, para que ele não tenha que botar a mão no bolso. Recentemente até o Jorge Nicola falou aí de uma informação, né, que a dívida do Cruzeiro já teria baixado aproximadamente 600 milhões de reais por causa dos acordos, da recuperação judicial, mas eu acho que a gente tem que esperar isso aí ser divulgado através do balanço do clube, tá? Que é normalmente no mês de abril, então daqui a alguns meses a gente deve ter um documento oficial sabendo qual é o valor da dívida do Cruzeiro, qual que foi a arrecadação da temporada, e eu espero que esteja detalhado também essa questão do que foi aportado ou não, tá? Eu acho que nesse ponto da transparência, a gestão do Ronaldo pega muito mal, sabe? Os caras fazem um trabalho muito ruim nesse aspecto, como o Cruzeiro e a Associação também fazia, né? A gente não tinha transparência nenhuma nas tomadas de decisão, muitas vezes os caras colocavam assim, pagamento de dívida, tanto, mas não explicava quanto que é. Contratação de jogadores, tanto. Salário, tanto, só o valor cheio, mas a gente não tem nenhum tipo de detalhamento. E eu acho que a ideia seria ter, eu acho que seria muito bom, na verdade, se tivesse, né, o clube mais transparente, mais detalhado, pelo menos compra e venda de jogadores, por exemplo. Não tô falando o salário dos caras, porque isso aí eles não vão abrir. Mas eu acho que pelo menos os valores gastos na transferência de jogador, tudo discriminado. Uma questão que a associação fazia e que eu gostava era o percentual dos direitos econômicos do jogador, pra gente entender, né, as movimentações, que às vezes o clube vendia um pedacinho do jogador e a gente nem ficava sabendo. Acho que isso deveria voltar também. Então, cara, vamos lá, vamos tentar entender, porque isso já foi explicado diversas vezes. O Ronaldo não vai botar 350 milhões de reais, e se ele não fizer isso, é bom para ele, obviamente, e é bom pro Cruzeiro, tá? Se o Cruzeiro conseguir caminhar com as próprias pernas, sem precisar de um sugar daddy, sem precisar de dinheiro de alguém de fora, seja o Ronaldo, o Pedrinho ou qualquer outro, é melhor pra gente, cara. A gente é torcedor do Cruzeiro, esse povo vai passar, o Ronaldo vai passar, Pedrinho vai passar, jogador, treinador, todo mundo passa. O Cruzeiro que vai permanecer e a gente que torce por ele. O Ivan G pergunta: fala, Emerson, como que tá a situação de contrato do Matheus Pereira? Não teria como o Cruzeiro fazer um acordo com o jogador para ele rescindir com o clube árabe e ao invés do Cruzeiro pagar os 12 milhões de euros, poderia passar um valor menor direto pro Matheus para ele rescindir e assinar com o Cruzeiro? Ivan, obrigado pela pergunta. Você é muito doido, velho. Mas assim, vamos ser razoáveis aqui. O contrato do Matheus Pereira com o Cruzeiro é emprestado até o final de junho, 30 de junho, ele está emprestado ao nosso clube, tá? E tem um valor aí fixado para a compra de 12 milhões de euros. Beleza. Aí você fala assim, não teria como o Cruzeiro falar para o Matheus Pereira rescindir com o Al Hilal?
Cara, aí é uma conversa do Matheus Pereira com o Al Hilal, né? Não tem o que o Cruzeiro possa fazer nessa história. Os árabes pagaram uma grana importante pelo Matheus Pereira, né? Inclusive mais do que esses 12 milhões de euros. Então, por que é que eles abririam mão do Matheus, tipo assim, vamos rescindir contrato aqui, segue sua vida e tá tudo certo? Eu acho que não faz muito sentido. E do ponto de vista do Matheus Pereira, ele tem o contrato com os árabes até junho de 2026, né? Então ele ainda tem um belo valor para receber de salário até o final desse contrato. Inclusive um valor que é acima desses 12 milhões de euros, tá? O Matheus Pereira ganha um salário muito bom, né? Lá na Arábia, ele tá recebendo um salário bom aqui no Cruzeiro. O Al Hilal ainda continua pagando um pedaço, além do jogador ter aberto mão de um percentual também. Então vamos entender que, terminando o empréstimo com o Cruzeiro, se ele não for comprado, ele tem um salário muito alto lá na Arábia. O que é que poderia acontecer? Fazer um bem bolado no seguinte sentido: o Al Hilal falar, olha, a gente já tá lotado de estrangeiro, não cabe mais um, tem o Neymar inclusive no time, né, que deve voltar a jogar para a próxima temporada. Então eles falaram, ô Matheus, vamos rescindir aqui amigavelmente. Isso poderia acontecer? Até poderia, mas não é muito provável. Por quê? O Matheus Pereira tem mercado, ele é um bom jogador. Então o Al Hilal sabe que, na pior das hipóteses, eles podem vender o Matheus Pereira ou para o Cruzeiro ou para qualquer outro clube e pegar aí uns 10 milhões de euros, os 12 fixados, ou um pouquinho menos que seja. Mas enfim, eu acho que eles não vão querer abrir mão do jogador de graça, assim, rescindindo o contrato. Da mesma forma, o Matheus Pereira também não deve querer abrir mão de toda essa grana que ele pode receber no futuro. Ele tá aqui no Cruzeiro, se ele vai continuar no segundo semestre, é impossível a gente cravar hoje. Mas uma coisa que é dita desde que o Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro é que a ideia do clube foi trazê-lo por empréstimo para comprar o passe dele depois disso, né? A ideia do Cruzeiro é realmente manter o jogador de forma definitiva no clube, pela qualidade que o Matheus Pereira tem e até pela carência de grandes opções do nosso elenco. Eu espero que isso aconteça, mas uma possibilidade dele rescindir o contrato com o Al Hilal, eu acho que é muito remota, cara. Tá pelo lado dele, porque tem mais do que 12 milhões de euros para receber o contrato do Al Hilal, e pelo lado do clube também. Eu acho que a ideia deles deve ser fazer um dinheirinho com o Matheus Pereira, já que o aproveitamento dele por lá é muito pouco provável. Leonardo Nascimento pergunta, tendo em vista que o Pessolano e o Larcamon têm idades muito próximas, você poderia fazer um comparativo da carreira dos dois treinadores? Vitórias, empates e derrotas? Leonardo, obrigado pela pergunta, achei um questionamento interessante e fiquei mais feliz ainda quando eu descobri que lá na plataforma Transfer Market tem esse número todinho lá, a coisa mais bonita do mundo. Tem lá vitória, empate, derrota certinho. Então facilitou muito a minha resposta para você. E considerando dados até o dia 2 de fevereiro de 2024, Paulo Pessolano comandou 282 jogos oficiais com 125 vitórias, 74 empates e 83 derrotas. Os times dele marcaram 410 gols e sofreram 317, e o que dá aí um número de 1,59 ponto por partida. Um aproveitamento aí acima de 50% de Paulo Pessolano, considerando aí todos os seus 5 clubes da carreira, tá? O Montevideo City Torque, o Liverpool do Uruguai, o Pachuca, o Cruzeiro e também o Valladolid. Já Nicolás Larcamon tem apenas 4 jogos oficiais a menos, tá? 278 partidas, com 111 vitórias, 84 empates e 83 derrotas. Os times dele marcaram 387 gols e sofreram 347, o que dá um número de pontos por jogo exatamente de 1,5. Então o Nicolás Larcamon tem aí exatamente 50% de aproveitamento, né? Considerando aí os 7 clubes da sua carreira, né? Anzoátegui, Antofagasta, Huachipato, Puebla, León. Tem mais um que eu esqueci qual que é, e antes do Cruzeiro. Tem mais um aí nessa história também, qual que é? Curicó Unido, lembrei. Então aí são 7 clubes do Larcamon, né? Um pouco menos de jogos disputados que o Pessolano, e o aproveitamento dele é um pouquinho abaixo também. E aí vale destacar, né? O Pessolano treinou times um pouco melhores do que o Larcamon, né? Especialmente quando o Larcamon treinou times no Chile aí, não eram dos melhores clubes chilenos, né? Então o aproveitamento dele não foi essa Brastemp toda. Mas chamou atenção a ponto dele ir pro Puebla, que também não era um grande clube, muito menor que o Pachuca, por exemplo, né? Que onde
o Pessolano trabalhou. Então, no final das contas, Larcamón e Pessolano, eles não têm aí um grande distanciamento na idade, nem no aproveitamento como um geral, tá? E se o Larcamón fizer sucesso no Cruzeiro como o Pessolano fez, acho que estaremos felizes, né? Deixou o clube com acesso, um título nacional, acho que foi bem bacana. A situação do Pessolano só ficou esquisita, aquela saída mesmo. O Paulo César Santana, o Carlos Vela está sem clube, seria uma boa pro Cruzeiro? Paulo, obrigado pela pergunta. Eu acho o Carlos Vela um bom jogador, né? Ele tá livre no mercado aí depois de deixar o Los Angeles FC, clube onde ele foi ídolo, teve temporadas muito boas. Os últimos anos não foram grande coisa, tá? Ele deu uma caída, começou a ter uns problemas físicos também. Na temporada 2023, Carlos Vela jogou 49 partidas, marcou 14 gols e deu 11 assistências. Não é aquele desempenho super artilheiro, né? Ele chegou a ter uma temporada de 38 gols há pouco tempo atrás, deu uma caída nos últimos anos, mas é um bom atacante. Aí entram alguns empecilhos, né? Jogadores mexicanos raramente têm o futebol brasileiro como um destino. Eu realmente não lembro de jogador mexicano que tenha vindo para cá. O Carlos Vela ganhava para lá de 2 milhões de reais por mês, quando a gente faz a conversão aí do salário dele no Los Angeles para a nossa moeda, né, pela cotação atual, então seria um jogador caro, já não é um garoto também, então me parece uma contratação meio improvável no final das contas, tá? Inclusive eu vi até uma notícia, né, de que o Chivas do México, clube onde ele fez categoria de base antes de sair para jogar no Arsenal e tudo, eles até tentaram ali um retorno e o Carlos Vela meio que falou que preferia se aposentar do que voltar para lá. Então assim, eu acho que é um jogador que ele meio tem um estrelismo dentro dele, que ele não é esse jogador todo. Ele é bom, mas não é excepcional também, né? É um cara que lá na Europa era um jogador comum, teve até alguns bons momentos na Real Sociedad, mas o brilho dele mesmo foi lá no futebol dos Estados Unidos, que não é a liga mais competitiva do mundo. Então, se fosse possível dentro da realidade do Cruzeiro, acho que seria um nome interessante, né? Ele pode ser o 9, pode ser um segundo atacante, pode jogar mais pelo lado direito. É um jogador que tem qualidade técnica, mas ele é meio mala e ele é bem caro. Então eu acho que essa contratação aí é muito difícil. O Carlos Henrique Ribeiro pergunta: o Igor Coronado seria possível para o Cruzeiro, ainda mais agora que perdemos Gabriel Veron? Carlos, obrigado pela pergunta. Igor Coronado, que tá aí de saída do Al Ittihad da Arábia Saudita, né? Um meio atacante. Ele tem contrato com o time até 2025 e tá, tipo a situação que a gente falou do Matheus Pereira aí, né? Tá acertando uma rescisão contratual, não deve continuar por lá. Times da Turquia já fizeram proposta, times brasileiros também. Parece que o Flamengo não mostrou muito interesse, mas outros clubes, Corinthians, Botafogo, enfim, tem muita gente querendo esse cara, que é outro que ganha um belíssimo de um salário, né? Parece que algo na casa de 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 reais, né, por mês é o salário da criança, então é um jogador difícil de trazer para nossa realidade e a gente sabe que o Cruzeiro não é um time tão rico assim. Mas analisando o jogador tecnicamente, o Igor Coronado ele nunca se testou num primeiro nível do futebol mundial, ele jogou um tempo em ligas menores da Europa, o máximo que ele fez foi jogar a segunda divisão da Itália e aí foi jogar no mundo árabe, né? Lá na Arábia ele realmente brilha muito, muitos gols, muitas assistências, mas é um cara que nunca jogou uma primeira divisão de uma grande liga europeia, por exemplo, para a gente ter uma noção de qual é o real nível dele. Parece ser um bom jogador pelas estatísticas e tudo, é um cara que se coubesse na realidade financeira do Cruzeiro eu acharia uma aposta muito interessante, não apenas pensando em uma substituição do Gabriel Veron ou do Matheus Pereira, mas até para jogar junto com eles, né? O Igor Coronado é um meia ali, pode jogar pelos lados, até acho que ele tem mais facilidade para cair pelo lado esquerdo por ser destro, né? E aí o Matheus Pereira cairia pelo lado direito. Acho que dá para montar um time com os dois aí que ficaria bem interessante. Só que tem essa concorrência, o salário muito alto, né? E essa questão da rescisão dele com a Al Ittihad que ainda não foi plenamente concluída, tá? Mas se ele estiver livre no mercado, quiser vestir azul e jogar aqui no Cruzeiro, né? Reduzindo legal essa pedida aí, eu acho que é um bom nome. E por fim, o Guti Bugler pergunta: em muitos clubes europeus e até alguns aqui, eles fazem estátuas ou monumentos de um grande jogador ou técnico. Se você pudesse escolher na história do Cruzeiro, quem seria o seu top 3 para fazer uma estátua? Guti Bugler, obrigado aí pela pergunta. Rapaz, esse questionamento é bom, viu? Inclusive tem um tempinho já que eu selecionei ela e ficava nessa, né? Pô, como
como responder essa pergunta? Vamos lá, eu acho que assim, que dois nomes que são inquestionáveis na história do Cruzeiro. Tostão e Dirceu Lopes, tá? Se é para fazer 3 estátuas, 2 tem que ser desses aí, né? Uma do Tostão, uma do Dirceu, são os 2 maiores da história do Cruzeiro. Quem seria essa terceira figura? Aí a gente já pode entrar numa discussão mais longa. Porque se você quiser adotar o critério do jogador que mais esteve em campo com a camisa do Cruzeiro, pode fazer uma estátua pro Fábio, ele tem história no Cruzeiro para isso. Se você quiser usar como critério o jogador mais campeão da história do Cruzeiro, temos o Ricardinho, também outro gigante da nossa história, que poderia ser homenageado. Se você quiser pensar no grande presidente da história do Cruzeiro, Felício Brandi. Mas confesso que se eu fosse eleger alguém assim, né, para fazer uma homenagem e tudo mais, os 3 grandes da história, eu não colocaria um treinador, um dirigente, eu penso mais na questão do futebol, na figura do jogador mesmo, tá? Do atleta. É difícil, cara, é difícil porque aí entra numa questão muito pessoal, né? Mas a gente pode falar, sei lá, de... Mano, Piazza, né? Toda uma história aí ligada ao Cruzeiro. Quem é mais jovem aí pode pensar de um Alex da vida, embora tenha uma passagem muito curta, mas foi um jogador muito importante. Tem muita gente que idolatra o Sorin, por exemplo, que foi um grande jogador. Enfim, cara, é muito complicado você chegar nesse terceiro nome aí, tá? Pra mim, Tostão e Dirceu estão acima de qualquer um, né? E o terceiro aí você pode escolher, cara, mas... Da minha cabeça aqui, vamos lá, um aí, Ricardinho. Ricardinho, até por ser um jogador que é muito pouco valorizado, pouco lembrado, né? E é o maior campeão, né? O maior jogador campeão da história do Cruzeiro. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixa também o seu questionamento para ser respondido na próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!